Mais uma vez estamos aqui para ter o prazer de conversar com ilustres pessoas, né? Os meus companheiros de bancada, doutor Eli, a Marlene, que são já os tradicionais, eu mesmo, Afonso. E hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Ezra, que tem um currículo que é infalável, né? Vamos por assim, Não. tão longo que é, mas tem alguns pontos muito importantes, né? Ele fez uma graduação já no exterior, né? Na Alemanha, e mais precisamente em Munique. Munique é Alemanha hoje em dia, né? Já antes não era, né? Mas e fez também pós-doutorado e foi pesquisador no Instituto Alemão Max Planck. Foi professor sênior, ou é professor sênior da pós-graduação em Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia, professor de pós-graduação em Psicossomática, que é um assunto cada vez mais relevante, né, desde o final do século passado, né, e é professor de Psicologia Médica da Unimes e diretor científico do Instituto Paulista de Estresse, Psicossomática e Psiconeuroendocrinologia. E é membro da Academia Paulista de Psicologia, ocupando a cadeira número 10. Certo. Quem ocupou essa cadeira antes, professor? Foi o Anton Brickner, que era um grande pesquisador. Ele já faleceu já tem algum tempo. É porque na academia você ocupa uma cadeira e fica até o final da vida. Então, ele mesmo não estando mais na ativa, continuou sendo titular da cadeira e só há uns 10 anos atrás, mais ou menos, aqui, então, ocorreu a substituição. Não é? Mas um grande pesquisador de psicologia experimental. 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 Nós temos 4 ramos na psicologia que são os mais representados, que é a clínica, né? A Marlene está aqui, a clínica, a social, a educacional e a experimental. E ele era da psicologia experimental. No social entra, por exemplo, trabalho em empresas. Tudo que tem a ver com a vida social, portanto, a empresa, a família, a sociedade, os movimentos sociais, toda essa parte da ideologia política, econômica, social, tudo isso está dentro da psicologia social e do trabalho, que é o nosso instituto aqui na USP. Então o senhor está mais associado diretamente aos assuntos de pesquisa e de educação. De pesquisa e trabalho. E trabalho. E trabalho. Existe um departamento para psicologia da educação que faz todo um estudo e pesquisa nessa área. Eu estou mais no trabalho, portanto, tudo que tem a ver com movimentos sociais, com movimentos ideológicos, está incorporado também nesse departamento. Que agora tem mais relevo, né? Muito, muito. Então, as questões econômicas também, de classes sociais, discriminação, que é um tema muito moderno, né? Tudo isso está dentro do âmbito da psicologia social. E se nós pegarmos por esse lado, né, a psicologia social como um entendimento, uma tentativa de entendimento, né, porque cada uma das áreas procura Sim, isso, né, o entendimento das relações humanas, das associações, isso é um resultado da atividade social do ser humano, né, originalmente. Quanto que isso interfere lá na psicologia clínica, ou como o senhor participa aqui das questões de psicossomática, ou da Essas mudanças, né? psiconeurobiologia, como é que tem relações entre as questões sociais e as questões individuais dos adoecimentos? se nós pegarmos aqui esta mesa, nós temos a Marlene como representante da psicologia clínica, não é? Também da educação, não é, Marlene? Também da educação. Também da Eu educação, sempre dei aula, pelo que sempre conversamos, você tem um grande orientação, foco na né? educação. Tenho muito. Temos a sua especialidade, Afonso, que é exatamente dentro do comportamento de saúde e intimamente ligado aos hábitos alimentares, ao funcionamento do aparelho digestivo, é, intestinal também e até mesmo genital, mas
é muito relacionado ao comportamento do homem moderno. Vocês estudam a história, vocês estudam tudo o que aconteceu nesse processo evolutivo, e usam esses conhecimentos para fazer os diagnósticos e previsões quanto ao comportamento futuro do ser humano na área de saúde. O Dr. Eli, exatamente nas leis que vão reger o comportamento humano. É ilusão nós olharmos o indivíduo só como o paciente da clínica ou o paciente do consultório médico. Ele está inserido dentro de um contexto social que tem altíssima influência sobre o comportamento dele, sobre a vida psíquica dele. Então, essa é a área com a qual nós nos ocupamos e buscando essa interdisciplinariedade, que inclusive está representada aqui nessa mesa, e que é de grande benefício, porque nós, durante os anos 70, 80, nós trabalhamos muito individualmente, cada um na sua especialidade, né? Mas logo se percebeu que nós dependíamos um do outro. Então, por exemplo, vou pegar o caso do Dr. Eli, porque a área de saúde já é mais lógica a relação entre psicologia e medicina, trabalho e medicina, comportamento social e saúde. Essa é uma relação já bastante estudada e lógica, de fácil compreensão. Mas, por exemplo, a área jurídica, todo o arcabouço jurídico que regula o comportamento humano, ele tem uma forte inter-relação com a psicologia, porque se nós vamos pegar aqui só como exemplo a teoria de Freud das repressões. Vamos pegar um exemplo. Freud baseou toda a psicanálise em cima do comportamento de repressão ou de recalque, que seria o grande gerador de doenças psíquicas e somáticas. Então, falando de uma forma assim mais sintetizada, e que para certos ouvintes é até estranha, né? É um distúrbio na dimensão física do corpo tem uma íntima relação com os sentimentos, todo o mundo psíquico que ele vive. Isso, por sua vez, o mundo psíquico, por sua vez, ele é regulado e regulamentado, o que eu posso e o que eu não posso, não pelos meus desejos, não pelos aspectos psicológicos do desejo, dos sentimentos, mas pelo que é possível ser manifestado na sociedade. E quem regula isso são as leis e a religião. Fundamentalmente as leis e a religião. Não tem um outro, desculpe, não tem um outro ente invisível fazendo uma certa regulação, porque as leis são bastante concretas, sim, né? As questões da religião também são bastante dogmáticas, concretas, mas tem dentro da sociedade uma expectativa mais invisível que a gente não pode dar um nome, ou que tem um nome, você poderia dizer para a gente? Eu acho que existe um inconsciente coletivo. Ontem eu assisti uma entrevista de um grande ator, Matheus Nartigaler, com Marcelo Taz, onde ele falava bastante disso. Ele disse, olha, eu venho de uma família tradicional e eu ganhei a liberdade de ser bissexual. Ele colocou isso muito abertamente num canal de televisão que permitia falar disso, e ele disse, eu sou bissexual. A regulamentação da sexualidade atual,
ela passa por uma grande transformação. E eu vou viver a minha sexualidade não mais de acordo com as épocas freudianas da repressão, mas eu posso hoje ser com mais facilidade, com mais tolerância, até mesmo jurídica, eu posso ser gay, eu posso ser bissexual, eu posso ser transexual. E existe, no momento, uma grande campanha social, aí entra a psicologia social, uma grande campanha para que nós diluamos a discriminação e aceitemos e integremos o ser humano com seu comportamento genuíno e típico, claro que obedecendo certas regras, mas que elas são muito mais flexíveis do ponto de vista jurídico, do ponto de vista religioso, até mesmo do ponto de vista médico. Mas existe, então, atualmente, essa mudança, né? Que muitas vezes causa também até um grande mal-estar, porque ela veio mudando, né? Até então, a família ela era muito mais forte, né? A comunidade, o clero, né? Como Freud falava, era muito forte, né? Que tomava conta praticamente até das suas atitudes, né? Das suas crenças, não é isso? Sim. E aí, hoje em dia, começa a mudar, lógico. A sociedade ela tomou um caminho diferente, ela começou a se impor mais e aí tudo está se mudando. Com certeza. Estamos numa fase Estamos de grandes mudanças. Mas mesmo assim nós encontramos ainda muitas situações que ainda se reporta a situações ainda mais primárias. Concordo, sim. Concorda comigo? Concordo, sim. Na essência, nós ainda somos bastante primitivos. Isso. Na essência, né? Nós vamos nos adaptando a essas mudanças, até mesmo para poder sobreviver e ter uma sensação de que eu estou integrado na sociedade, no mundo moderno. Mas se nós pegarmos aqui as gerações que estão aqui representadas na mesa, nós vamos ter aí mais ou menos dos anos 50, 60, né? A juventude nos anos 60, 70, até os dias atuais. Nós já passamos por transformações profundas. Muito. Profundas. E o que hoje, isso é que é interessante, a psicologia social vai estudar isso. O que hoje me é permitido desejar, e o desejo está na base do nosso comportamento, o que hoje me é permitido desejar é muito mais amplo. Vamos pensar homossexualidade. Volto ao assunto da sexualidade, porque ele é muito presente no nosso comportamento social. Nos anos 60, a homossexualidade ainda era um assunto de patologia psiquiátrica. Não é? Era diagnosticado como patologia psiquiátrica. Ora, isso tinha uma influência enorme. Nós sabemos da história que quantos escritores, quantos artistas sofreram processos severos, aí entra no campo jurídico, por conta da não permissão do exercício da sua sexualidade. Hoje em dia isso está muito... flexibilizou tanto. Ainda tem, concordo com o senhor, mas ainda tem muitas pessoas, eles têm muitas dificuldades ainda para poder estar se apresentando na sociedade, como a agressão que está tendo muito, ainda existe agressão, né, nas pessoas trans, nas pessoas homossexuais, né, e isso é uma coisa que a sociedade ainda está meio patinando, né? Sim. Não perco o que você ia falar, eu só vou fazer um convite aqui para o Eli, porque a Marlene falou uma coisa interessante, que o professor falou que a sociedade está nesta evolução, né? A Marlene falou assim, está nessa evolução, mas talvez nem tanto, né? Ou pelo menos não uniformemente, né? E as leis, né, como o senhor falou, já avançaram e permitem, vamos dizer assim, permitem aspas, né? Ou não limitam, né? Melhor dizendo, não limitam, né? Então, as leis estão à frente da sociedade? Quando a gente conversa sobre a questão jurídica, normalmente é tornar concreto uma prática que ficou consagrada ou que já foi escrutinizada pela população, pelos técnicos, tudo, e aí torna-se lei.
E aqui, talvez nesse assunto, a lei foi antes da sociedade? Da Sem mudança. dúvida. Eu diria que, dentro dessa linha que o professor está colocando e que nós estamos aqui debatendo, por exemplo, se nós verificarmos na Constituição Federal, o casal é homem e mulher. Sim. E depois, o próprio Supremo Tribunal Federal, que veio dar um alargamento a essa interpretação, que aceitando a união entre pessoas do mesmo sexo. Então, isso realmente responde ao seu posicionamento nesse sentido, que a lei acabou definindo algo que a sociedade foi, vamos dizer assim, evoluindo ou evoluiu. Isso nós estamos falando coisa de 30 anos, e de repente vem uma interpretação por parte do Supremo Tribunal Federal dizendo não é tão rígido assim. Ou seja, nós estamos falando da Constituição Federal. Sim. E a partir daí houve a flexibilização para a aceitação do casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Essa é a situação que nós temos hoje. Então, isso traz um conflito, e dentro do que a professora Marlene colocou, traz um conflito de gerações. Porque, ao mesmo tempo em que a questão, vamos simplificar, na homossexualidade, tá? Mas, a rigor, existe uma certa reação negativa quando alguém da sociedade não adaptado a essa mudança vê um casal do mesmo sexo de mão dadas, ou se eventualmente se beijando, tá? Então de uma certa forma, entre aspas, agressivo, né? Mas é uma questão de transição e de adaptação que a sociedade vai ter, assim como também nós temos em outras sociedades que a homossexualidade é crime. Tá? Sim, então, sim, como o sim. senhor disse, no passado era crime. Tá? Hoje, a sociedade que nós estamos falando no Brasil já está flexibilizando isso, vindo de cima para baixo do ponto de vista de uma interpretação jurídica. Exato. E, Basicamente. doutor Eli, veja que, contrariando até mesmo um paradigma clássico da biologia, que é a diferença genital que existe entre homem e mulher, né? Mas há uma inquietação com respeito aos paradigmas, e eu creio que o grande desafio que ele traz, tanto que Afonso, Marlene, que citaram isto, eu penso que quem mais tem dificuldade com essa mudança é a nossa geração. Acho que nós que fomos criados, educados, crescemos, a nossa juventude e até mesmo constituímos as nossas famílias e as nossas relações afetivas com base num paradigma anterior, temos dificuldades. Podemos até fazer um grande exercício, como o doutor Eli, de tolerar, de aceitar as diferenças, sim. Mas ainda então a questão familiar é a que é mais forte nisso. Exatamente. E ela que vai construindo, né? Eu concordo contigo que todos, né, praticamente os mais velhos, eles têm mais dificuldade em aceitar. Mas mesmo os filhos desses mais velhos, muitas vezes ficam em dúvida, né? E nós estamos encontrando, depois à tarde eu vou trazer uma outra pessoa que vai falar sobre transfobia, Sim. e ela menciona que ainda tem muito assassinato de gays, Sim. né, de homossexuais, há muito sofrimento, muita agressão, e de pessoas mais novas. Então, eu acredito que a base está lá, na família, muito mais ainda, da educação familiar, de aceitação familiar, né? De orientação mesmo, de conceitos, né? Por isso que quando eu propus o nosso bate-papo, seria essa mudança toda que nós estamos vivendo o tempo todo, né? Transformando o tempo todo. A gente passa por mudanças. Você citou o Freud, né? Naquela época, o Freud começou também, sofria muitas questões, né? Para poder falar sobre os sonhos, para falar sobre a histeria,
para falar, sabe, de várias Os outras desejos os desejos estavam representados nos sonhos, não é? Então teve toda uma mudança e a gente está sofrendo o tempo todo essa mudança. Nós estamos sofrendo mudanças na educação, né, que é a agressividade também na educação. E quantas coisas, da onde que vem isso? É só da sociedade? Eu acho que é um conjunto, né? Então, entra a sociedade, entra realmente a parte clínica, a questão familiar muito forte, a educação familiar é muito forte, a própria educação, os professores, acho que entra tudo isso, né? Você falou da aceitação na lei, né? Hoje também parece que a igreja está começando a aceitar até o casamento também. Talvez esse conjunto todo, aí acredito que vai ter essas grandes mudanças. Nós somos seres inquietos. O É, tempo o todo todo- estamos querendo mudar o status quo. Mentes Como é? inquietas. Pois é, E- mas E aí existe um outro aspecto que eu gostaria de colocar e de levantar, que é o seguinte. Eu acho que, e aí eu estou falando leigamente, tá? Mas com a sensibilidade de cidadão, e também eu costumo dizer que eu sei pensar e andar ao mesmo tempo. Portanto, eu sou normal, consequentemente eu posso dar piteco naquilo que eu não seja especialista. Mas, a rigor, como a professora Marlene disse, existe um aspecto que eu diria de aceitação social, porém, por outro lado, existe um abuso que não tem limite entre a sexualidade e a libertinagem. Por outro lado, eu acredito que existem alguns casos que realmente são biológicos, tá? E que, por exemplo, no reino animal, um dos grandes problemas que quem cria boi no confinamento é, de repente, ter um animal, tá? Um macho, que ele aceita a relação de outro macho. E, consequentemente, ele vai morrer. Porque, uma vez identificado aquilo pelos outros, todos vão para cima dele. Tá? E, consequentemente, a consequência é ele morrer. Tá? Porque ele não aguenta tudo aquilo. Pelo Tá? abuso físico, né? Pela a relação física. que Tá? se reproduz nas nossas cadeias, por exemplo. Sim, sim. Então veja, é um contexto que tem esse lado, que eu diria do ponto de vista social, em que, como em outras épocas, fumar era um charme, tá? Depois foi-se chegando à conclusão que fumar era um ato antissocial. Tá? Hoje realmente fuma quem realmente é viciado. Tá? Caso contrário, se ele puder evitar, ele evita. Assim é essa situação. Ou seja, quer dizer, seja dessa nova geração de uma forma de agressividade aos padrões sociais e esse nível de rebeldia, de repente quer se mostrar que é diferente dos outros. Nós nunca fomos uniformes. O comportamento humano, quer dizer, tenta-se socializar aquilo que pode e que não pode. Mas o ser humano, primeiro, já sempre apresentou diferenças, divergências, sempre foi conforme as leis, as recomendações religiosas, mas ele também bastante rebelde a isso. O tempo todo vão acontecendo, essa inquietação leva a essas rebeldias. E é nesse momento que, então, ocorrem os exageros. Nós nos concentramos, eu iniciei falando de sexualidade, mas vamos olhar, por exemplo, o consumo de bebida na sociedade. É totalmente exagerado. Nós não precisamos de tanta bebida. Assim como de comunicação, nós não precisamos de 132 canais de televisão. Quem consome isso é uma oferta que induz o exagero, que induz, por exemplo, a um burnout de comunicação, em que eu sento lá e fico sem prestar atenção absolutamente a nada que está sendo apresentado, eu fico apenas apertando um controle remoto.
É um comportamento exagerado, não é disciplinado. Vamos pegar a comida, a alimentação também. Por que tanta obesidade? Nós estávamos conversando isso com a professora Marlene também. Por que tanta obesidade? Por que tantos distúrbios gastrointestinais? Exatamente porque exageramos na alimentação. Nós não precisamos de um supermercado lotado. Isso vai num mundo de exageros. E isso induz a um comportamento rebelde, ainda mais se eu sou, por natureza, um tanto inquieto. E não gosto de aceitar integralmente os paradigmas vigentes. Se quero transformação, evolução, eu faço isso com a alimentação, eu faço isso com o consumo de bebidas, eu faço isso com as drogas, por exemplo. Ou é tudo ou é nada. Ou se come tudo, com anorexia, né, que também Exatamente. tem um momento, ou você come tudo ou você come nada. Exatamente. Ou você bebe tudo ou você bebe nada. Você fuma tudo ou você chega aos extremos. Então, é tudo no exagero. Eu sempre coloquei, sempre no exagero. Marlene, existe um experimento feito logo depois da guerra, na Alemanha, que foi muito interessante. Era uma psicóloga, uma bióloga, a Ruth Spinner, que ela, então, ganhou a licença para, numa creche, orientar ou estruturar a alimentação das crianças de uma forma diferente. Ela não oferecia o almoço, o café da manhã, a janta. Ela colocava numa mesa como essa muitos potinhos, um contendo carne, o outro legumes, o outro, enfim, proteínas, carboidratos, sais minerais e tal. E deixava, inclusive, chocolates e deixava que as crianças se servissem livremente. E o que ela percebeu? Ela fez uma avaliação de saúde destas crianças antes, incidência de infecções, de resfriados, gripes e etc. e tal, diarreia, muito frequente nas crianças. Ela, então, fez uma avaliação antes e 3 meses depois, em que as crianças estavam livres para comer a hora que quisessem e o que quisessem. E o que ela percebeu é que tinham muito mais saúde e que não consumiam tanto repressão. Exatamente os alimentos tóxicos. Por quê? Porque elas eram guiadas por um instinto. Nós perdemos totalmente essa dimensão instintiva da nossa saúde, do nosso psiquismo, né? Do nosso comportamento social. E ao perder esse instinto, nós vamos nos adaptando a outras regras que regem o lado emocional e o lado físico. Acrescentando, né, não sei se você conseguiu ver um documentário que o Instituto Alana, que trabalha com as crianças, e ele discute, né, que chama assim, Muito Além da Obesidade, do obeso, né? E ele mostra em várias regiões como a criança foi acostumando a comer coisas, até no meio dos índios que não tinha tanta. Lá no meio, você sabe, lá em Manaus, onde que passa pelos rios lá todo, lá no fundo aprenderam a comer coisas engordativas. Sim. E aí a quantidade é sempre muito exagero. Sim. É um filme muito interessante, que vai mostrando essas diferenças. Eu acho que isso está muito ligado. E aí também, mesmo os pais ou os índios que não tinham, eles acabam entrando no jogo, porque te apresentam coisas diferentes e todo mundo quer comer, experimentar coisas diferentes. Isso já é instinto Vai também. perdendo o instinto. Não é? Vai perdendo tudo. Porque a gente tem que lembrar também, né? Eu acho que o assunto resvalou na questão da propaganda, da divulgação dos alimentos, dos comportamentos, né? Da droga. Então, tudo isso tem uma estimulação, uma amplificação pela propaganda, né? Lembrando do cigarro. O cigarro, ele não tem uma dependência, não produz uma dependência física, como as drogas, como pelo menos o álcool, né? E as outras drogas ilícitas. Não existe dependência física, então é dependência absolutamente comportamental, né? Exato. Das mídias e
do glamour que ficou associado, né? Pela arte, né? Pela arte, então é um outro valor, né? Não extintivo, né? Não extinto. Que fica assim Eu dou um sendo exemplo meu. amplificado, né? Utilizado comercialmente. Utilizado comercialmente. Nós Eu somos peguei minha adolescência, né? A adolescência no auge, né? De 70, 69, 70, né? A fumar. Fumar, Fumar sim. aquele cigarro, né? Aquele E o charme, cigarrete, né? né? Aquele charme, né? doutora Todo, Anitta falou. né? Eu peguei. Só que aí eu fui acostumando. Quando eu entrei ao hospital, todo mundo começavam a criticar. Né? Escrevia, tinha um médico que escrevia no meu cigarro, por que você está usando isso? Isso é falho? E aí você começa a perceber, peraí, eu estou usando isso. Mas quando eu parei de fumar? Quando eu fui no aeroporto buscar uma pessoa muito ansiosa, eu estava. Né? E uma criancinha falou assim, um infumante incomoda muita gente. Dois infumantes incomoda muito mais. Muito massa. Eu fiquei com uma vergonha, sabia que eu não fazia mais parte, né, daquela sociedade. E é isso que você está falando. Talvez algumas coisas, como não existe, talvez, essa questão do abuso do cigarro, mas não é abuso do cigarro que você falou, do vício, né? Não existe essa coisa do vício, foi fácil para mim parar. Eu fui parando, falei, nossa, eu estou fora de uma sociedade que está reclamando. Mas olha, Marlene, Que eu acho você que é citou isso. um caso em que isso lá pelos anos 70, 80, 80, e a 90, propaganda. O grande charme era ser como o cowboy da Marlboro, não é? Aquele carrão e aquele tipo meio sertanejo para os Estados Unidos, né? Não é o cowboy. E com cigarro Marlboro, que ele parava e exibia a cartela do cigarro, acendia o seu cigarro e soltava um saboroso, né, pela propaganda, uma saborosa fumaça do cigarro. Mas foi um efeito, quer dizer, foi uma atividade da propaganda, né? Do pessoal de propaganda, que levou um século para autorizar, um filme chamado Obrigado por Fumar, né? Que é do final do século XX. Sim. E a propaganda, as empresas de propaganda, elas estavam atuantes desde o final do século XIX, né? Implantando a ideia do bom, do glamour. Tanto que as propagandas, esses cartazetes, o New England Journal of Medicine fez uma matéria sobre isso faz uns 10 anos, comemorando alguma coisa. E os cartazetes de propaganda de cigarro do final do século XIX tinha lá o seu médico concorda que melhora o desempenho intelectual, melhora o desempenho físico, esportivo e melhora o desempenho sexual. Na propaganda, o médico, né, a afirmação, não tinha nenhum médico que falasse isso, né? Não. Mas estava lá no cartaz da propaganda e isso veio todo o século XX, né? Qualquer filme, peça de teatro que um personagem fumasse, né? Ele estava reforçando, né? Sim. Propaganda de reforço, né? E suprimindo que este cowboy da Marlboro morreu de um câncer, de um furioso câncer de pulmão. Não é? Está no filme. Está no filme. Está no não é? filme. Professor, eu queria, se me permitem, trazer um pouco a nossa conversa para o campo jurídico. Sim. Porque, evidentemente, que hoje, né, por nós sermos integrantes de uma sociedade capitalista, sobretudo dos dominantes do capital, o que importa efetivamente é o lucro. Não dá-se muita importância para o indivíduo. Tá? E isso, obviamente, traz algumas consequências. Então, no que diz respeito a imposições de metas praticamente impossíveis, a questão relativas aos trabalhos em home office, que, na verdade, em princípio, dá-se a impressão que a pessoa está tranquila, ela levanta a hora que quer, ela faz a hora que quer,
mas, a rigor, as metas são impositivas, de maneira em que aquele trabalhador acaba ficando numa pressão constante. Tá? E isso traz alguns danos do ponto de vista de saúde e, obviamente, que a empresa é responsável pela integridade física e mental e psíquico do trabalhador. Aí o que ocorre? O que ocorre é o seguinte: antigamente, mas hoje tem se mudado, mas ainda continuam alguns profissionais do direito, alguns advogados, ainda com esse resquício de antigamente. O advogado recebia uma procuração do seu cliente e ele era dono do processo e ele, obviamente, fazia de acordo com o conhecimento dele ou de acordo com a cabeça dele. O que ocorre atualmente, e eu tenho utilizado essa prática, é exatamente uma integração entre vários profissionais, essa interação a ponto de poder subsidiar o advogado que vai fazer o pleito em juízo. Por quê? O juiz ele vai necessariamente, para dar a decisão, dependendo da situação, depender de um laudo pericial. Tá? Porém, o laudo pericial, muitas vezes, ele é feito de uma maneira quase que uma obrigação processual e não necessariamente uma identificação detalhada sobre aquela situação. E muitas vezes pode adentrar aí algum outro interesse financeiro que, dependendo da repercussão do caso, pode haver uma tendência de um lado ou do outro. Mas, enfim, como o senhor, nesse trabalho da psicologia social e do trabalho, eu pergunto para o senhor, isso tem acontecido do senhor ser procurado para algum tipo de pré-avaliação de uma situação antes de ser pleiteado judicialmente? Sim, isso cada vez mais. Então, existe dentro da psicologia social um grupo que trabalha com a psicologia jurídica, que dá suporte não somente às questões criminais, mas também regulatórias do regime de trabalho, do tipo de trabalho, do trabalho. Não é? Há todo um trabalho. Antigamente era só o criminal, para ver se o indivíduo tinha alguma psicopatologia, se algum desvio de comportamento fundamentado numa patologia, numa psicopatologia, se ele era, dito de uma forma mais simples, se ele era um psicopata ou não. Era apenas esse esclarecimento, não é, Marlene? Era só isso. Agora, não. Há uma preocupação de que a forma como eu trabalho, como eu construo a minha vida profissional, seja coerente com a saúde, tanto física quanto psíquica. E a verdade é que são as nossas relações afetivas com o ser humano e com o trabalho, portanto, o que eu faço e como faço no trabalho, que vão gerar as nossas patologias. Que é a questão do nexo de casualidade entre o trabalho e, eventualmente, o tipo de patologia que foi desenvolvido. Quer dizer, então, sim, isso, do ponto de vista jurídico, é necessário que se prove essa situação. Então, por exemplo, eu sou portador de vitiligo. Sim. Tá? Eu conheço um caso, não foi tratado por mim, mas, de repente, o empregado trabalhava numa empresa que mexia com produtos químicos. E, de repente, começou a aparecer as manchas na pele dele e ele entrou com um processo para poder buscar uma indenização. E, na realidade, depois de feito os exames, chegou-se à conclusão que era vitiligo. Sim. Não tinha nada a ver com a atividade dele. Então, por isso que eu estou levantando essa questão até de um trabalho preventivo por parte do advogado junto ao profissional que esteja ligado àquela questão aparente, vamos dizer assim. Sim. O trabalho sim, tem a forma como nós trabalhamos, e agora o
tema moderno é o do home office ou do presencial, ele é gerador de muitos distúrbios de saúde e psíquicos, ansiedade, o estresse, até mesmo a paranoia. Isolamento, né? Uma coisa muito forte também. Não existe isolamento, não existe comunicação, não existe o abraço que eu te dei, né? Exato. Não existe esse contato afetivo. Eu acho que isso é uma das causas maiores, né? Desse trabalho de doença mental. É o maior da comunicação, né? Em família. E as doenças que estão aparecendo hoje, né? Que eu fico assim assustadíssima, né? Que isso foi colocado. Tem um Essas pesquisador, mudanças, né? Marlene, tem um pesquisador americano que escreveu um fascinante livro chamado, isso nos anos 80, Zebras não têm gastrite. E o que ele observou lá na África é que elas têm, a vida delas é pastar, é ficar ali no pasto comendo, né, um pouquinho, comem pouco, porque é o que eles acham ali. Quando ocorre a chegada de um predador, por exemplo, um leão, e que as atacam, primeiro elas sempre estão em rebanho, nunca estão isoladas. A questão social, coletiva. Quando chega um predador, elas apenas lutam para se livrar do predador. Mas tão logo elas mantêm uma certa distância desse predador, elas voltam novamente a pastar e a comer tranquilamente ali aquilo que elas precisam, sem guardar um estresse que ela viveu alguns minutos atrás. E ela chegou, então, à conclusão de que zebras não têm gastrite porque elas não... elas se livram do estresse e da somatização que o estresse produz, gera, Elas né? resolvem no ato. No ato. E vira E página, voltam novamente à e volta à tranquilidade. tranquilidade. Ah, mas eu vou puxar Vamos. um pouco de brasa para minha sardinha, porque Ok, doutor. né, o Eli já fez isso, o Marlene faz a toda hora, né? Eu vou voltar num ponto que eu tinha lá no nosso começo, né? Quando a gente estava pensando mais na área, na divisão das áreas da psicologia e falando da questão social, e eu puxei o social versus o indivíduo, né? Aí nós andamos um pouco mais para frente e nós aprendemos com o senhor que não existe uma mudança atual. É uma mudança contínua que vem desde que o homem é homem, vamos por assim. Sim. Né? E hoje, talvez com 8 bilhões, tem uma repercussão até maior em cada uma das ideias, porque a gente está muito não uniforme, né? Como o senhor também Sim. falou. Né? E aí, falou um pouco... A Maria falou sobre a histeria, né? E aí o senhor trabalha em um instituto de psicossomática. Dá para fazer uma história da humanidade como evolução das patologias relacionadas com a psique? Ou seja, antes, no século XIX, na era vitoriana, tinha máximo de histeria possível. Depois, com Freud, foi sendo entendido isso e foi migrado para... E no final do século XX, fomos para onde? E agora no século XXI estamos aonde, professor? Doutor Afonso, muito boa pergunta. Na nossa constituição física e psíquica, nós ainda somos trogloditas. Nós ainda estamos vivendo lá na era... O nosso mecanismo de estresse, por exemplo, foi dado pela natureza para reagir a predador, a perigo. E ele libera os hormônios de estresse que mobilizam o corpo para a fuga, como no caso das zebras, que citamos agora há pouco. Esse mecanismo continua existindo dentro de nós, inalterado até aqui. E ele gera também as emoções, aí estamos no âmbito da psicologia, que são provenientes do nosso comportamento e a nossa reação diante do perigo. E existem perigos reais, relevantes e irrelevantes.
Vamos pegar hoje a sociedade influenciada pelo celular. Não é perigo nenhum, a vida não está em perigo se de repente meu celular quebrou ou a bateria descarregou, mas há pessoas que entram em pânico com isso. Então, o mecanismo de estresse, então temos aqui um objeto que deveria facilitar a comunicação humana, gerando um grande estresse. E esse mecanismo ainda primitivo que temos reage a isso como uma ameaça, porque foi interpretado como uma ameaça, ele reage a isso com uma intensidade imensa de hormônios, muito mais do que o que a gente precisava, que por sua vez vai gerar uma síndrome do pânico. Ora, é um encadeamento de um sistema primitivo existente na nossa estrutura biológica e psíquica, com os comportamentos modernos, com a evolução do ser humano. Isso gera, então, sintomas psicossomáticos, mas também sintomas reais, porque eu posso ter um infarto por conta desse estresse, dessa quantidade de adrenalina que o meu cérebro jogou porque eu interpretei aquilo como um perigo para a minha vida. Perigo irrelevante, mas que foi interpretado como tal. Marlene, você ia dizer alguma coisa? Então, eu concordo um pouco contigo, mas assim, o que acho que a Afonso quis dizer, porque assim, as doenças, elas mudaram, elas foram mudando durante o nosso... Eu trabalho no hospital há 42 anos, Sim. né? Eu peguei a histeria de conversão, braço de conversão. Foi bom, sabe, você lembrar e voltarmos eu peguei muita coisa, né? Então ela foi mudando. De repente, é no corpo, né? Tava no corpo. Quando eu peguei a catetonia, eu peguei catetonia, Sim, né? No sim, começo, que assustava, e catetonia, a pessoa fica parada o tempo todo, não tem nenhuma reação. Nós até filmamos uma sem reação nenhuma, histeria, convertia o braço, ficava paralisado, e paralisava mesmo, e a dor era muito alta, né? Só que foi mudando, né? As doenças, elas foram, ou essas manifestações psíquicas foram mudando, só que está tudo no corpo. De repente começa a surgir um boom da anorexia e um aumento muito grande. Até então não aparecia obesidade, era muito pouco. É um aqui, outro lá, sabe? Cada 6 meses aparecia uma pessoa obesa para procurar a gente. E aí ia diminuindo cada vez mais. De repente mudou. Estourou a obesidade. Muita gente. De um dia para o outro, assim, apareceram. Elas estavam escondidas e apareceu um monte. Mais de 1 milhão de pessoas na porta do Hospital das Clínicas. E aí, o que aconteceu também? Eles falaram assim, nossa, mudou, está todo mundo vindo agora como obeso. Não, a anorexia foi caindo. Aquele tipo de anorexia, bulimia, ela foi dando uma diminuída. Foi. E o que aconteceu? Corte. Sim. Se cortando, né? Começou a aparecer muitos cortes, muita mutilação. Sim. E aí começou a passar, até eu falava para a Afonso, nossa, alguma coisa vai mudar. E, de repente, agora nós estamos vivendo uma outra doença, com um maior número de pessoas em um ano. Sabe, 1.000 pessoas, né? Foi em um ano de aparecer de um outro tipo de doenças inflamatórias. O que é isso? Será que tem alguma coisa com a questão social ou com essa mudança? Ou será que, assim, eu falo assim, parece que a histeria, né, não está na moda. A obesidade está deixando de ser moda. A anorexia está deixando de ser moda, como o cigarro deixou de ser moda. Então, sabe, não atinge aquela pessoa normal, sabe? Aquela pessoa assim, não atinge quem eu gostaria que atingisse, que olhasse para mim. Olha como eu estou sofrendo. Porque a dor da paralisação do braço da pessoa, eu lembro muito bem, a imagem desses pacientes é muito claro na minha mente ainda. Eu vivi muito isso, né? Era muito dor, era muita dor. E a gente tinha que pensar como que ajudaria aquela pessoa a sair daquela situação. Muito bom. Sim, foi bom que você resgatou, inclusive, algo que o Dr. Afonso tinha colocado, que é a questão das doenças psiquiátricas, citando aí a histeria, que, inclusive, aí voltamos novamente ao início da nossa conversa, que Freud se dedicou e se debruçou muito sobre essa patologia,
e relacionou isso à repressão do desejo. Então, a repressão do desejo está no corpo, porque as pessoas começam a utilizar ainda o corpo para fazer uma manifestação. Gestação. E essa manifestação, dentre as patologias que hoje, se não está mais tão moderno, a histeria, o comportamento histérico, o comportamento... Vocês podem ver que são todas patologias que tangenciam a psiquiatria. Ganham dimensões psiquiátricas. Primeiramente psicossomáticas, depois patologia instalada, mas que pode evoluir para uma dimensão psiquiátrica. Eu coloco isso não só da obesidade, mas coloco também até a questão da sexualidade no mundo, que também teve uma mudança gigantesca. E se você pegar a obesidade, A não mesma é outra coisa. coisa, está intimamente ligado a relação com o corpo e o quanto esse corpo satisfaz o meu desejo de ser querido ou não. Ou não, amado. Amado. Eu acho que a obesidade, de qualquer forma, é uma defesa para a pessoa não enlouquecer. Então, estava lá na histeria, está agora na obesidade. Ou não, está aumentando para a sexualidade, está aumentando para outras doenças que nós estamos encontrando e está aí mudando. No século XXI, ainda avisei, vai ter um aumento maior de outra doença. Vai sim. Eu não sei o que pode acontecer, aí o doutor Eli, é a área também do doutor Eli, que se for permitido à sociedade viver a sua sexualidade, os seus desejos, sejam eles desejos da droga, da alimentação, da locomoção, de uma forma inteiramente livre e libertária, se então o homem será tão doente quanto ele é hoje. Mas eu acho que não é só uma questão da liberação da sociedade, eu acho que é uma questão interna, porque, para minha opinião, a pressão, né, a pessoa sofre de uma maneira, é pressionada, proibida, não se permite a realizar seus desejos, ela faz, de alguma forma, uma fuga muito grande. E essa fuga está no corpo. Ela precisa usar o corpo para poder se proteger dessa sociedade, talvez, ou dessa vida toda que ela está sentindo. Então, ela se esconde através de doença. A mesma coisa quando a gente falava do hipocondríaco. Ele se escondia atrás de uma doença. Uma doença. Tem sempre uma dimensão muito pessoal, mesmo porque se a gente pegar pessoas muito simples, que têm a sua vidinha conforme elas querem ter, que não estão presas a muitas convenções sociais, geralmente essa pessoa tem saúde. Professor, eu costumo dizer que a ignorância é um ingrediente da felicidade. Sim. Então, está dentro desse contexto que você está falando. A pessoa simples, de repente, ela vive de uma forma tão simples que ela não está preocupada com as coisas que estão ao seu lado. Portanto, são doenças da modernidade. Sim. Ou desse processo civilizatório, sim, como o doutor Afonso agora há pouco falou. Quer dizer, desde quando o homem sai da relação direta dele com a natureza para viver dessa forma tão artificial, nós estamos aqui cercados por prédios da caverna. Para morar no 30º andar daquele prédio ali em frente, é uma diferença brutal, que influencia no psiquismo, que influencia em todo o comportamento, que influencia na nossa saúde. Não é? Há uma série chamada Blue Zone, sobre os centenários. E, por incrível que pareça, onde o nosso planeta tem o maior número de centenários, proporcionalmente, é na Costa Rica, que vivem de uma forma muito simples, primitiva. A Costa Rica não tem o desenvolvimento de uma Nova York, não é? Então, pessoas que vivem a vida, mas de acordo com a natureza, e conseguem viver muito além dos 100 anos. 110, 111, que dizia ter 126. Bom, o que eu quero dizer... E outro dos segredos, só para falar dessas zonas azuis, viver mais próximo da natureza em termos de interação, né? E interação interpessoal.
que as comunidades eles se Sim, ajudam muito, sim, sim. né? Que é, lembrando do Framingham Sim. Study, que uma das conclusões é que os mais longevos naquele projeto lá na Harvard eram os que tinham algum ser humano junto. Sim. Não necessariamente o cônjuge, mas tinha uma relação humana com uma pessoa, um grupo de pessoas, sim. E essas eram as mais longevas naquele estudo, né? Então, nós estamos exatamente no ponto da simplicidade ser talvez a nossa vontade utópica de humanidade feliz e sem doenças, né? Vale, mas não. Eu acho que nunca vamos chegar nesse ponto, doutor Afonso, mas que pode haver dimensões melhores de qualidade de vida, felicidade, satisfação das necessidades. Agora, Ortega y Gasset, o filósofo espanhol, dizia: eu sou meu eu e as circunstâncias. Isso é algo que está muito ligado à psicologia social. Então, eu sim tenho as minhas necessidades, preciso realizá-las e concretizá-las para poder ser feliz, para me sentir feliz e realizado, mas eu também estou inserido dentro de uma circunstância social, de um meio ambiente físico e social que precisa estar numa boa frequência comigo. Eu e o meio ambiente e eu. Se essa frequência for boa, eu tenho saúde, tanto física quanto psíquica, e eu vou aceitar, eu vou participar destas mentes inquietas que querem mudar o tempo todo o comportamento. Isso é ótimo. Temos que agradecer. Professor, né? A gente passaria horas seguidas aqui, explorando suas ideias e seus conhecimentos. Obrigado, sim. E talvez seja ensejo para uma outra vinda para a gente dar sequência. Mas já são quase uma hora de conversa. Nossa proposta é um pouco menos que isso, mas estamos aqui magnetizados pelo assunto e agradecemos muito a sua participação, né? E, claro, a nossa bancada aqui atiçando, né, os assuntos. E a gente vai ter que encerrar, infelizmente, né, dando um agradecimento, um obrigado muito grande para o senhor e esperando que a gente possa outra vez intrometer na sua agenda e tê-lo aqui de volta. Foi um grande prazer, foi muito bom este bate-papo. O bom do podcast é que não é uma conferência, a gente troca ideias e isso é muito mais salutar. Eu agradeço a simpatia, o acolhimento da Marlene, ao doutor Afonso, ao doutor Eli. Foi um grande prazer e acho que faz bem à saúde física e psíquica ser um tanto mente inquieta. Também concordo. Realmente. Concordo. Obrigado. Por isso o podcast. Vamos pensar, turma. Vamos pensar, refletir. Muito obrigado. Foi muito Obrigada, agradável. Obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado, senhor.